Cara, isso aqui é impressionante. Isso aqui não é só mais uma promessa do Lula que cai por terra, não. Assista até o final. Essa aqui é uma promessa de toda a esquerda mundial caindo por terra. Lula fez muitas promessas. Se a gente for lembrar de algumas, vamos lá. Picanha, cervejinha mais barata, gasolina mais barata, não indicar amigos para o STF, acabar com sigilos, acabar com orçamento secreto, trazer a paz mundial. O que mais? Todas as promessas dele, né? Proteger as mulheres. Tudo deu ruim. Tudo foi o oposto que aconteceu. Nós tivemos aí recorde de sigilos, recorde de gasto com viagem internacional, de cartão corporativo, recorde de feminicídio, mortes por dengue, recorde de desmatamento. Assim, tudo deu ruim. Mas essa daqui é a promessa da existência da esquerda. Isso que é o que fez a esquerda passar a ser espalhada pelo mundo. E o que nós acabamos de ver, com uma matéria que saiu no Poder 360, é que ela entregou justamente o oposto. Vamos lá, vou te explicar. Uma das origens do pensamento progressista é de que havia muita concentração de riqueza num pequeno grupo de pessoas e a base da pirâmide era pobre. Então tinha que se diminuir a distância entre os mais ricos e os mais pobres. É ou não é? Isso é em qualquer país do mundo. O Lula aqui faz a da picanha, mas a esquerda da Índia não faz picanha porque eles não comem vaca. Então eles devem ter outra. Mas, deve ter outra promessa lá. Mas a principal promessa, pauta, bandeira, tá? O DNA é diminuir a distância entre mais ricos e mais pobres. Pegar a concentração de riqueza e distribuir para os mais pobres. É isso. Acabar com os ricos. Acabar com os milionários, não é? Tá bom. Saiu um estudo agora no Poder 360, cara, que você precisa ver. A diferença entre ricos e pobres volta a subir no Brasil em 2025. 10% mais ricos ganham 13,8 vezes mais do que os 40% mais pobres, ante 13,2 em 2024. A razão segue abaixo do pico pré-pandemia. Então vamos lá. Eu quero que vocês entendam isso daqui. Tá vendo essa curva onde a diferença, a distância entre os mais ricos e os mais pobres diminuiu aqui, ó? Governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro assume aqui em 2019, e aí começa a dar uma baixada. Aqui o Lula pega, bem aqui, ó. Olha o que aconteceu nesse trecho, nesse período de 23, 24, 25 e agora. Olha o que aconteceu neste breve período que vocês estão vendo aqui. A distância entre os ricos e os pobres explodiu. O governo de esquerda, o governo Lula, está concentrando cada vez mais riqueza nas mãos dos mais ricos. E são sempre é tipo os worcaros da vida, os carecas do INSS, os banqueiros que nunca tiveram tanto lucro quanto agora. Isso aqui é a pior dos fracassos do governo do PT. Porque a existência deles depende de instigar o ódio dos mais pobres. A existência da esquerda depende quase que única e exclusivamente instigar a inveja e o ódio dos mais pobres pelos mais ricos, falando que eles têm que lutar contra a concentração de riqueza. E aí o que nós vemos? Um aumento vertiginoso na concentração de riqueza nos mais ricos e o pobre continuando sendo pobre. O pobre continua na pobreza e os mais ricos agora estão ficando cada vez mais ricos. Todas as promessas do Lula, todas, não se equipara a essa. Gente, a gasolina, a picanha, o que mais que ele falava? Comer 3 vezes por dia, aumentar a renda da população, acabar com o desmatamento, proteger as mulheres, acabar com os decretos de sigilo. Todas não chegam nem, se somar todas, não chega nem perto deste fracasso. Porque aí não é um fracasso do Lula, tá? Isso aqui vai além. Isso aqui é um fracasso absoluto do cerne da ideologia esquerdista, do cerne do progressismo. O discurso de distribuição de renda, diminuição da distância, né, da disparidade entre mais ricos e mais pobres, é um discurso completamente fracassado. Ele não só é fracassado, como ele é, na verdade, um invertido. No governo de direita, a distância diminuiu. No governo de direita, a distância entre mais ricos e mais pobres diminuiu pela primeira vez. No governo de esquerda, disparou.
Por isso que eu falo, gente, larguem de ser burros e achar que votando na esquerda a vida do pobre vai melhorar. Não, ele vai simplesmente ser aprisionado na posição de pobre, de miserável, e vai receber migalhas ao longo da sua vida. E essas migalhas condicionarão essas pessoas mais humildes a acreditarem que sem elas, sem a esquerda, elas não sobreviveriam. Sendo que, na verdade, a gente não está aqui para sobreviver, a gente está aqui para crescer, prosperar. Isso apenas o governo de direita pode oferecer. Essa oportunidade só existe em governo de direita. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like.